Ô, Vandique, a gente estava falando até agora há pouco, né? O presidente Lula fez aquela reunião ontem com representantes do banco, presidente da Febraban, enfim, né? E aí falou, né? Sugeriu a criação de um grupo de trabalho no Conselho para buscar ali soluções sobre a taxa de juros do Brasil. O que de fato um grupo de trabalho ajudaria numa decisão de política monetária? Petista adora reunião que não acaba em nada. Isso é típico do PT e típico de Lula. Muito a se falar e pouco a se fazer. É a cara do Lula. O que o Lula quer de verdade é a intervenção por parte de órgãos que podem ser tanto do governo como do empresariado para forçar a mão do Banco Central. É isso que ele quer. E o Banco Central, que tem autonomia legal, tá? Deve ser tratado de maneira isenta, sem tentativa de captura por parte do governo. Aliás, vale até lembrar que o prêmio Nobel desse ano para o professor Daron Acemoglu, que é um dos mais brilhantes economistas do mundo, fala exatamente isso, sobre a captura de estruturas e instituições do governo por poderes privados e poderes que vão além, como o poder executivo. Então vamos voltar lá. Como é que faz para resolver o problema da alta da taxa de juros? Lula, presidente, o senhor não precisa de um grupo, o senhor precisa só escutar o que eu estou falando. É muito simples. Se os gastos crescem numa taxa real de 15% e a arrecadação em 9%, essa é uma matemática que não fecha. Se o governo continuar gastando e não se der conta ou não quiser atuar para impedir que os gastos obrigatórios passem dos 94%, que já é uma realidade, que a gente possa ter um orçamento racional, onde não tem nada forçado, mas sim compactuado com o Congresso, que representa o povo, e com o governo, não vai ter maneira alternativa a não ser manter a taxa de juros. Quanto mais pressão política, maior a taxa de juro. Quanto mais gasto, mais aperto na inflação e na expectativa da inflação, e a taxa de juro vai lá para cima. E outra coisa muito importante que o presidente precisa entender, e eu peço e imploro para o presidente da República escutar isso. O Banco Central tem zero controle sobre a taxa de juro que importa, que são as taxas de juro de médio e longo prazo, as pontas longas. O Banco Central tem apenas a possibilidade de determinar a taxa de juros spot. Então, caríssimos, a grande preocupação não é o Banco Central, mas sim o que o mercado lê sobre as atividades do governo, uma política desmedida do lado fiscal. Presidente, para baixar juro precisa cortar gasto, e gasto, como o senhor disse, o senhor interpreta gasto como sendo investimento, não é. Educação, saúde e previdência são gastos, não são investimentos. São gastos que têm que ser incorridos, eles são valiosos e meritosos, mas eles são gastos. Então não adianta o presidente comparar a atuação do governo com uma empresa privada. Nesse aspecto, a comparação é completamente inócua. O gasto tem que ser retido, especialmente porque o gasto no Brasil com educação e saúde, esses gastos são excessivos e díspares de países iguais em termos de renda e países os mais ricos do mundo, os 38 membros da OCDE. Ô, Vandique, inclusive a gente tem até um gráfico, né, que ilustra bem sobre isso. Até vou pedir para você comentar, até porque essa questão ali do Fundeb, né, de fato, esse gráfico ele mostra um aumento expressivo nos investimentos, ultrapassando 70 bilhões de reais, enquanto quando a gente olha para o desempenho, o Brasil ali, né, no desempenho da educação global, está muito abaixo de outros, inclusive, países. Esses recursos, eles estão sendo alocados, o problema está no recurso que está sendo alocado errado, ou, de fato, a gente está apenas inflando ali o orçamento sem ter resultado concreto? Não tem nenhum resultado. O Brasil continua na penúltima colocação na educação do mundo, tá? No teste do PISA, que é uma situação
absolutamente precária. Esse é o gasto do Fundeb, que em 7 anos, começando em 2017, sai de 20 bilhões para mais de 70 bilhões em apenas 7 anos. É inaceitável, especialmente porque o número de crianças que estão no ensino fundamental e médio, eles diminuíram. Então, a grande preocupação que eu tenho é que esse gasto tem que ocorrer, mas esse gasto tem que ocorrer de uma maneira racional. E esse gasto não ocorre de uma maneira racional. O próximo gráfico vai mostrar para vocês como é distribuída a estrutura do Fundeb, que mostra que 45% do gasto é com salário de professor e treinamento de professor. 45% dessa... Não é possível que em 7 anos... A gente falando de um aumento de 20 bilhões para 74 bilhões, que nós temos hoje 36 bilhões de reais disso alocado para salário e para desenvolvimento de professores. Porque nós temos professores que não ensinam, a gente não tem nenhuma melhora na qualidade do ensino público, aliás, ele tem caído em qualidade, tem menos gente que está no ano de leitura e de matemática correspondente com sua idade. Quer dizer, tudo isso vem piorando e a gente vem gastando mais. Quer dizer, presidente, o senhor tem que reconhecer que é completamente inócua a sua fala. Os números, eles não mentem, os números são escabrosos. A gente, como população, como cidadão, nós deveríamos estar revoltados. Mas tem mais, não para por aqui. O próximo gráfico vai mostrar para vocês a comparação do Brasil com a OCDE, os 38 países mais ricos do mundo, em termos de gastos com educação e com saúde. Do lado esquerdo, nós temos o gráfico que indica a educação, nós estamos acima da média dos países mais ricos do mundo. E nós não temos uma performance que chega nem perto deles. O problema é muito mais estrutural do que a questão do gasto. Já o gráfico verde é com saúde, nós gastamos 9% do PIB com saúde. Nós gastamos mais do que os 2/3 da estrutura dos países da OCDE. Quer dizer, e a gente tem uma saúde precária em todos os níveis do país. Não é aceitável que gastos com políticas públicas de saúde e de educação tenham que ser gastos que são permanentes e têm uma regra de aumento. Nós temos que primar pela capacidade de análise, de entender as necessidades desses 2 itens extremamente relevantes num país e fazer a alocação do recurso de maneira razoável, necessária, usando a racionalidade. Não pode ser uma regra de bolso, como se os parlamentares e os membros dos ministérios do governo, que se referem à educação e saúde, sejam idiotas. Não, porque não é aceitável que você tenha que gastar se o gasto é excessivo. Esse gasto se torna altamente ineficiente, é o que a gente tem no Brasil hoje.